As TVs chegaram ao Brasil no início dos anos 50 com um alto preço. Quem movia o mercado nesta época era o capital estrangeiro, possibilitando o crescimento de emissoras como TV Tupi e Record. Foi também nos anos 50 que iniciou o chamado governo democrático, liderado por Getúlio Vargas. Não muito diferente da atualidade no Brasil, o segundo governo de Vargas foi marcado pela permanente crise política e tensão social. A grande pressão exercida sobre o presidente da época levou a um fato que deixa dúvidas até hoje: seu suicídio em 1954. Em 55, quem assumiu a presidência foi Juscelino Kubitschek. Seu mandato teve como plano de governo o chamado 50 anos em 5. JK foi responsável por inaugurar Brasília em 56 e pela abertura do país a multinacionais. Ainda nos anos 50, foi criada a empresa estatal mais importante da história da nação, a Petrobras. Houve também o boom do rádio, com programas musicais e radionovelas. E, é claro, a criação da Bossa Nova por João Gilberto. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Caminhando contra... Artistas do movimento Tropicália foram exilados do país, com destaque para Caetano Veloso e Gilberto Gil. A TV Record transmitiu o terceiro Festival de Música Popular Brasileira em 1967, na tentativa de aproximar a música ao povo, diferente do que era feito na Bossa Nova. Na fase populista da TV, em 1974, durante o regime militar no governo Geisel, todos os meios de comunicação já sofriam pela censura, que foi imposta pelos atos institucionais, em especial número 5, em 1968. Isto fez com que o governo controlasse a imprensa. Eis alguns fatos históricos. Em 1972, é feita a primeira transmissão a cores no Brasil. Em 1974, houve o fim do milagre econômico, assim chamado pelos militares, causando uma crise no sistema de empréstimo estrangeiro. A morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, gerou grande comoção social. Ele havia sido convocado a depor ao DOI-CODE, um órgão regulamentador do Estado. Também em 1975, a novela Roque Santeiro da Rede Globo é censurada faltando 10 episódios para o fim. Nela, eram abordados temas como homossexualidade e citações à ditadura. Naquele tempo, censura já era comum. Por que não? Por que não? O ano de 1985 foi cheio de mudanças em vários aspectos. A programação da TV sofreu muitas mudanças na década de 80. As novelas mexicanas embarcaram aqui em 83 e desde então permanece fazendo parte da programação da tarde do SBT. Ainda em 85, Hebe Camargo apresentou pela última vez o seu programa na Band e em 86 estreou no SBT, onde permaneceu por 30 anos. Em meio a esse turbilhão de novidades na TV, que se expandia pelo país com a programação em rede, o Brasil vivia novos ares também. A democracia voltava à nação, com José Sarney assumindo a presidência no lugar de Tancredo Neves, que faleceu antes de tomar posse. No Rio, em 85, ocorria a primeira edição do Rock in Rio. E fechando a década, o SBT mostrava as outras emissoras que podiam brigar pela audiência. Com poucos anos de história, transmitiu a Copa América de 89, realizada aqui no Brasil, e a Copa do Mundo de 1990 na Itália, sem fazer parceria com outra emissora. Os anos 90 foram marcados pelo surgimento das TVs regionais e por assinatura, possibilitando cada vez mais a criação de uma programação diversificada. Também nos anos 90, mais precisamente em 1991, o piloto Ayrton Senna conquistava seu tricampeonato mundial na Fórmula 1. Nesta época, também ocorreu o protesto dos caras pintadas contra o governo de Fernando Collor. Em 92, Collor sofreu um impeachment e quem assumiu a presidência foi o seu vice, Itamar Franco. Em 94, foi criado o Plano Real, o que possibilitou que as camadas mais populares de brasileiros adquirissem seus aparelhos de TV. Este período da história também ficou marcado por acontecimentos trágicos. O Brasil viu seu maior ídolo e símbolo do esporte, Ayrton Senna, morrer após um grave acidente. E como se já não fosse o bastante, também viu a alegria dos Mamonas Assassinas se transformar em um terrível pesadelo. Por último, a era tecnológica, a era inovada, a que sempre traz uma coisa nova, algo diferente, uma curiosidade. Quem imaginou que com o tempo iríamos participar desde casa de um jornal ao vivo, como no Bom Dia São Paulo?
acompanhar de vários ângulos a posse e o impeachment da primeira mulher eleita presidente do Brasil. Essa era nos trouxe televisão maiores, com mais cores, mais tecnologias. Nos dá a sensação de estar no local, como durante a realização das Olimpíadas Rio 2016, que a cada vez que o hino tocava, víamos do nosso sofá, mas como se estivéssemos presentes. Ou até mesmo a nos distrair com reality shows, como o último Big Brother Brasil, que bateu o recorde mundial em números de votos. Essa era, agora chamada de tecnológica, logo receberá outro nome, e uma nova tecnologia deve chegar. O que deve vir por aí? Aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé?